Olá, bem-vindos de volta ao canal Negras Histórias. No primeiro capítulo, a nossa linha do tempo estava no Brasil Império, onde eu resgatei a história de Maria Firmina dos Reis. Nesse segundo capítulo, a nossa linha do tempo continua ainda no Brasil Império, e aqui eu resgato a história de um filho de uma escrava com um padre caboclo. Já começa aí, né? O Brasil não é para os fracos. Ele começou a vida como servente de pedreiro, pagou seus estudos do próprio bolso, entrou na concorridíssima Faculdade de Medicina Fluminense, não exerceu a profissão por questões financeiras, enveredou pelo jornalismo e veio a ser o principal jornalista do Império. O cara que comandou a luta pela abolição da escravatura, tanto que ganhou o apelido de o Tigre da Abolição, José do Patrocínio. É essa história que eu vou resgatar. O cara, pouca gente fala, né? Mas foi o cara que referendou a República. Sim, porque quem proclamou a República foi o Marechal Deodoro, mas quem assinou no parlamento foi José do Patrocínio, um cara apaixonado por tecnologia, trouxe o segundo automóvel para o Brasil, o primeiro quem trouxe foi Santos Dumont, ele inclusive causou o primeiro acidente de automóvel, né? E ele, nessa paixão dele por tecnologia, ele dizia para todo mundo que ia almoçar em Paris, só que voando do Brasil para Paris através de um dirigível que ele mesmo projetou. Bom, essa história toda você vai conhecer logo depois da vinheta. Os escravos africanos que chegavam ao Brasil eram batizados por padres católicos com nomes portugueses, como João, Joaquim, Maria, etc. O sobrenome era atribuído posteriormente e geralmente era o mesmo do dono do escravo. Seguindo essa tradição, a dona Emerenciana Ribeiro do Espírito Santo, uma rica proprietária de terras da região de Campos dos Goitacazes e frequentadora assídua da paróquia local, decidiu presentear o cônego João Carlos Monteiro com sua bela escrava mina, Justina do Espírito Santo, de apenas 13 anos de idade. O termo escrava mina refere-se à região Costa da Mina, no litoral da África, de onde saíram muitos escravizados com destino ao Brasil. As mulheres da Costa da Mina eram conhecidas por sua beleza marcante. E esta beleza atraiu a atenção do cônego João Carlos Monteiro, que acabou se apaixonando por Justina quando esta tinha apenas 15 anos. Deste inusitado relacionamento, em 1853, nasceu José do Patrocínio. Opa, para um pouco. Eu sei que você está gostando muito da história, portanto já dá um clique no like aqui para dar uma força para a gente, mas eu sei que você é uma pessoa muito atenta e deve ter percebido que José do Patrocínio não tem nada a ver com o nome da mãe, muito menos com o nome do pai. O nome da mãe é Justina do Espírito Santo e o pai é João Carlos Monteiro. Então, de onde vem esse nome, José do Patrocínio? É simples. O pai era cônego da Igreja Católica. Religião predominante num país eminentemente católico fervoroso. O nome Patrocínio está ligado à devoção a Maria do Patrocínio ou a São José do Patrocínio, que é considerado o pai adotivo de Jesus Cristo e patrono da Igreja Católica. Tá explicado? Legal? Bom, dá o like, tá? E vamos voltar lá para a história. Obviamente, o cônego não reconheceu a paternidade, pois, se reconhecesse, seria um grande escândalo que abalaria sua paróquia. Mas, ao invés de abandonar a mãe e a criança, talvez por ainda estar apaixonado por Justina, o religioso encaminhou o menino para a fazenda que ele possuía em Lagoa de Cima, região de Campos dos Goitacazes. Lá o pequeno Zezinho, como carinhosamente era chamado, passou a infância como liberto, porém convivendo com os escravos da fazenda e com os rígidos castigos que esses recebiam. Na fazenda, convivendo, brincando e sofrendo com os escravos, Zezinho aprende as primeiras letras, como era denominada a instrução primária na época. Cansado de presenciar os maus tratos sofridos pelos escravos, aos 14 anos, pede e o pai autoriza que vá para o Rio de Janeiro. Lá, em 1868, ele consegue emprego de servente de pedreiro na Santa Casa de Misericórdia.
O relacionamento dele com o pai era meramente protocolar. A ajuda que recebia do cônego era pouca, insuficiente para viver na capital do império. Portanto, se quisesse uma vida melhor, teria que arrumar um emprego que pagasse mais. Nesta época, o império era coçado por um surto de doenças. Durante o período colonial, o país viveu com poucos registros de febre amarela. Porém, com a independência, abertura dos portos e contato com outros países, esta situação mudou rapidamente. Em 1849, o vírus da febre amarela chegou em Salvador trazido por um navio americano vindo do Caribe, que vivia na época uma epidemia dessa doença. No Império, as condições sanitárias eram precárias, e nesse ambiente insalubre, em pouco tempo o vírus se espalhou e pelos próximos 60 anos, os surtos de febre amarela ocorreram em maior ou menor grau de intensidade por várias regiões. Com hospitais e casas de saúde lotadas, a demanda por trabalhadores na saúde era enorme. Por saber ler e escrever, uma grande vantagem na época, Zezinho começa a trabalhar na casa de saúde do Dr. Batista Santos. Atraído pelo combate à doença, sem a ajuda do pai, pagando do próprio bolso, retomou os estudos no externato do professor João Pedro de Aquino, que funcionava em uma sala do prédio número 14 da Rua da Carioca, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Lá se reuniam 14 jovens, entre militares e paisanos, num curso focado em matemática. Concluídos os estudos, Patrocínio prestou os exames e foi aprovado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1874, José do Patrocínio se formou no curso de farmácia. Porém, o problema financeiro se agrava com a dissolução da República Estudantil que ele morava. A necessidade de um trabalho novo e bem remunerado que desse condições para se sustentar em uma nova moradia era urgente. A solução veio de Pacheco Villanova, um amigo da época do externato. Vendo que Patrocínio estava completamente sem dinheiro e com o risco de morar na rua, oferece a ele um quarto na casa da mãe, no rico bairro de São Cristóvão. A mãe de Pacheco estava em segundas núpcias, casada com o rico capitão de milícias Emiliano Rosa Sena, dono de terras e vários imóveis no Rio de Janeiro. Porém, como paga pela moradia, o capitão Emiliano pede que Patrocínio dê aulas para seus filhos. Dar aulas não era bem o que Patrocínio gostava, mas, devido às circunstâncias, mesmo relutante e sem opções, ele aceita o convite. Na casa do capitão funcionava um clube republicano, onde um seleto grupo de intelectuais da época costumava se reunir. Apesar de monarquista, nesse clube, Patrocínio conheceu personalidades que participariam de seu futuro político, tais como Lopes Trovão e Quintino Bocaiúva. Entre uma lição e outra, José do Patrocínio apaixona-se por Maria Henriqueta, a Bibi, uma das filhas do capitão Sena. E levado pela paixão, ele toma coragem e pede Bibi em casamento. Mas nem tudo é maravilhas. Prontamente o capitão recusa, gritando irritado. A minha filha vai se casar com um mulato? Nem pense nisso. Patrocínio, como se dizia na preconceituosa sociedade da época, era um produto de caboclo com negro, pois seu pai, o cônego, era amulatado, e sua mãe era filha de negros africanos legítimos. Portanto, sua pele era bem escura para os padrões da época. Mas, com forte apoio da mãe, o pai de Bibi autoriza o matrimônio. O casamento ocorre na igreja de São Cristóvão no dia 15 de janeiro de 1881. Nesta data ele tinha 28 anos e Bibi 17. O casal teve total de 5 filhos, sendo 3 meninos e 2 meninas. Desde o início, a imprensa brasileira publicava ilustrações satíricas criticando a sociedade, o governo e tantas outras questões referentes ao cotidiano. Seguindo esta esteira, José do Patrocínio inicia sua carreira jornalística com o amigo Demerval da Fonseca. Ambos lançaram o jornal Os Ferrões, um quinzenário de aproximadamente 30 páginas. O jornal era distribuído também pelo correio a assinantes de diversas cidades brasileiras. Como o nome sugere, as publicações do jornal satírico desferiam agudas e muitas vezes incômodas ferroadas na sociedade imperial. Os jovens jornalistas assinavam o periódico Os Ferrões com os pseudônimos Notos Ferrão e Euros Ferrão,
respectivamente José do Patrocínio e Demerval da Fonseca. O periódico circulou no Rio de Janeiro entre junho e outubro de 1875. 2 anos após, em 1877, José do Patrocínio foi convidado para ser redator do jornal A Gazeta de Notícias, um dos principais jornais do Segundo Império. Como redator, ele foi encarregado da coluna Semana Parlamentar, onde ele assinava com o pseudônimo Prud'homme. O objetivo do pseudônimo era separar a identidade pessoal da atividade jornalística, uma prática comum entre os escritores e jornalistas da época para evitar represálias e manter certa liberdade de expressão. Prud'homme refere-se a Armand François Prud'homme, mais conhecido como Sully Prud'homme, um poeta, ensaísta, diarista, escritor e filósofo francês bem conhecido na época. Foi neste jornal que, em 1879, Patrocínio iniciou a campanha pela abolição da escravatura no Brasil. Nesta época, ele tornou-se amigo de Ferreira de Menezes, um advogado negro formado pela conceituada Faculdade de Direito do Largo São Francisco, abolicionista, escritor e dono do influente jornal Gazeta da Tarde, que ele fundou em 1880. Infelizmente, Ferreira de Menezes faleceu 1 ano após a criação do jornal, que passou a ser administrado por José do Patrocínio até 1887, quando ele fundou o jornal Cidade do Rio. Em 1880, juntamente com Joaquim Nabuco, Patrocínio criou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Em maio de 1883, articulou a Confederação Abolicionista, congregando todos os clubes abolicionistas do país, cujo manifesto redigiu e assinou juntamente com João Clappe, André Rebouças e Aristides Lobo. Cada vez mais envolto na causa abolicionista, Patrocínio não se limitou apenas a escrever. Também preparou e auxiliou a fuga de escravos e coordenou campanhas de angariação de fundos para adquirir cartas de alforria. Com este propósito, ele organizava e promovia espetáculos ao vivo, comícios em teatros, manifestações em praças públicas, etc. A quantidade de jornalistas e notáveis oradores ao seu redor aumentava cada vez mais. Personalidades importantes do Império, como Lopes Trovão, Paula Ney, Teodoro Fernandes Sampaio e o Baldino do Amaral, passaram a lutar ao lado de Patrocínio. Nesta época, José do Patrocínio era reconhecido como a personificação da luta pelo fim da escravidão, o verdadeiro porta-voz do abolicionismo. Certa vez, descrevendo o abolicionismo como uma revolução, Joaquim Nabuco escreveu a seguinte frase: "E a revolução se chama Patrocínio." A convite de Paula Ney, em 1882, Patrocínio visitou a província do Ceará, onde foi recebido com festas. A luta de Patrocínio começou a dar resultados. Em 1884, a província do Ceará foi a primeira a libertar seus escravos. Vamos a mais uma interrupção de esclarecimento. As províncias do Amazonas e do Ceará, elas tocaram seu processo de abolição da escravidão de maneira diferente do resto do Império. Por quê? Vamos ao Amazonas primeiro, que é o mais fácil. Nesse estado, nessa província, como era chamado na época, a mão de obra escrava era muito pequena. Segundo aquele censo que eu falei para vocês, de 1872, eles listaram 979 escravizados na região. Por quê? Porque a economia de lá era meio que extrativista, não exigia muita mão de obra nesse tipo de economia. E a do Ceará era voltado mais para a pecuária, que também não exigia um grande volume de mão de obra, mas tinha assim um bom número de escravizados, inferior ao resto da província, das províncias do Império, e essas duas províncias elas exportavam mão de obra escravizada para as outras províncias, para as demais províncias, porque as do sul, sudeste, estava crescendo muito a cafeicultura, que exigia muita mão de obra. Tá? E como é que era feito esse transporte? Por navio. Só que não tinha infraestrutura portuária na região, os navios paravam no meio do oceano, e o transporte de terra para os navios e vice-versa era feito por jangadas no Nordeste e catraias no Amazonas. Barcos a vela pequeno, mas com denominação diferente por cada província. E em 30 de agosto de 1881, 2 líderes jangadeiros
tocaram uma greve geral impedindo que escravizados fossem transportados de terra para o navio e vice-versa. Isso parou completamente, cara. E o Amazonas seguiu parando também as catraias, tá? Por que eles fizeram isso? Bom, eles eram contra a escravidão. Mesmo porque os dois líderes, né, o José Luiz Napoleão, ele era um escravo liberto, ele comprou a própria alforria dele e das 4 irmãs dele, com uma economia própria, do bolso, tá? E o Francisco José do Nascimento, veio a ser conhecido depois como o Dragão do Mar, também outro negro liberto, eles dirigiram esse movimento até que, no dia 25 de março de 1884, o presidente da província, que é equivalente ao governador hoje, o baiano, né, Manuel Sátiro de Oliveira Dias, baiano, presidente da província do Ceará, né, ele acabou extinguindo a escravidão no estado, na província do Ceará, e o Amazonas acompanhou. Esclarecido? Então vamos voltar aí para a história do José do Patrocínio, que é o tema desse vídeo. Vamos lá. Em comícios e eventos viajando pelo país, sempre discursando pelo fim da escravidão, em 1885 visitou sua cidade natal, Campos dos Goytacazes, sendo, como sempre, aclamado pela população. Retornando ao Rio de Janeiro, trouxe sua mãe, Dona Justina, já com idade avançada e saúde debilitada. No final daquele ano, 1885, em decorrência das enfermidades, Dona Justina veio a falecer. Lembrando do passado de escravizada de Dona Justina, uma mulher que vendeu flores para ajudar o filho enquanto ele estudava no Rio de Janeiro, já que o pai pouco ou nada ajudava, o sepultamento se transformou em um ato político em favor da abolição. Lá estavam presentes personalidades importantes do Império, como o ministro Rodolfo Dantas, o jurista Rui Barbosa e os futuros presidentes Campos Salles e Prudente de Moraes. Nesta época, já bem popular, Patrocínio ganha o apelido de O Tigre da Abolição. Embalado pela fama, no ano de 1886 ingressou na política. Candidatou-se e foi eleito vereador pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com votação expressiva. Como boa parte dos intelectuais, políticos e figuras relevantes do Império, Patrocínio participou da maçonaria. Apoiado por essa instituição, ganhou força na luta pela emancipação dos escravos por intermédio da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Em setembro de 1887, deixou o jornal A Gazeta da Tarde e fundou o jornal A Cidade do Rio, que rapidamente se transformou num dos principais jornais do Império. Através deste veículo, Patrocínio intensificou sua luta pela abolição e atuação política. No jornal A Cidade do Rio, formaram-se alguns dos melhores nomes do jornalismo brasileiro da época, reunidos e incentivados pelo próprio Patrocínio. O resultado de sua intensa luta pela abolição veio em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no Brasil. Este evento foi fartamente coberto pelo jornal A Cidade do Rio. As comemorações tomaram conta da capital do Império, com o entorno do palácio tomado por celebrações e uma chuva de flores caindo sobre todos. Curvando-se perante a princesa Isabel, Patrocínio colocou-se de joelhos e beijou-lhe as mãos, sendo seguido neste gesto por outros abolicionistas. Daquele momento em diante, a princesa Isabel passou a ser chamada de a Redentora. A carreira literária de José do Patrocínio é pouco comentada, mas ele é autor de alguns livros marcantes. Em 1877, ele escreveu o romance Mota Coqueiro ou A Pena de Morte. Baseado na história real do último enforcamento ocorrido no Brasil, Patrocínio insere elementos ficcionais para contar essa trágica história ocorrida em 1852. Na época, este livro fez relativo sucesso. Porém, o romance que realmente marcou a carreira literária de Patrocínio foi Os Retirantes, publicados em 1879. Este romance estava inserido no gênero literário denominado realismo-naturalismo, que causou um grande impacto entre os escritores e artistas da época e teve seguidores até os anos 1930. Nesta época, muitos temas espinhosos foram abordados. Assolados pela seca monumental que se abateu sobre o Nordeste, Patrocínio fez um relato extremamente
realista da situação dos retirantes. A desagregação social causada nas famílias nordestinas, a descrição aterrorizante de pessoas esquálidas caminhando sem rumo, que adoeciam ou morriam pelo caminho, ataques que os retirantes sofriam de bandidos, prostituição, saques a armazéns, canibalismo, a animalização do ser humano em um retrato realista de uma população inteira migrando para outros estados, fugindo da miséria causada pela seca. Em 1884, na redação do jornal Gazeta da Tarde, Patrocínio publica o romance Pedro Espanhol. O livro foi comercializado no balcão da mesma Gazeta da Tarde, da qual Patrocínio era editor. A obra foi escrita em páginas com 2 colunas de texto para aproveitar a composição tipográfica do jornal e com o mesmo tipo de papel, tornando a edição mais econômica. O livro baseia-se na trajetória real do assassino Pedro Espanhol, que fez fama no Rio de Janeiro do século XVIII, morto de causas naturais na prisão do Aljube, aos pés do Morro da Conceição. A história do assassino só é contada na segunda parte. O romance, que a rigor apresenta 2 enredos, inicia-se com uma fuga de condenados da Casa da Suplicação, cadeia civil de Lisboa, durante o grande terremoto que destruiu a capital portuguesa em 1855. Patrocínio também era apaixonado pela tecnologia e dono de um espírito aventureiro incontrolável. No final do século XIX, o mundo vivia um turbilhão de inovações. A luz elétrica estava chegando. As máquinas a vapor trouxeram os trens, libertando a humanidade de séculos de viagens a cavalo e carruagens. As mesmas máquinas a vapor livraram os navios de volumosas velas e remos, possibilitando viagens mais longas, sem depender da força humana ou da vontade dos ventos. Alimentados pela corrida em busca da dirigibilidade dos balões, muitos já vislumbravam a possibilidade de em breve voar de um ponto a outro como os pássaros sempre fizeram. O telégrafo tornava as comunicações infinitamente mais rápidas. O próprio imperador experimentou a revolução de falar com outra pessoa sem estar na frente dela, através de um aparelho revolucionário chamado telefone. Neste contexto, corria o ano de 1894, quando o Patrocínio voltou de Paris, trazendo um triciclo com motor a vapor da fabricante Serpollet. O primeiro automóvel do Rio de Janeiro custara a fortuna de 2.000 francos. Retirá-lo da alfândega e remontá-lo deu um trabalho tremendo. Porém, nada abalava o entusiasmo de Patrocínio. Ele dizia a todos que com seu veículo poderia rodar léguas por hora, decretando a morte dos bondes e até das estradas de ferro. Ficaremos senhores da aviação, teria dito o tigre da abolição em uma animada reunião com amigos. Determinada a inaugurar aquela maravilha tecnológica, Patrocínio convidou seus amigos para um passeio de estreia. Todos recusaram, com exceção do poeta Olavo Bilac, que ousou acompanhá-lo em nome da amizade, mesmo estando apavorado com a ideia de subir naquele monstro mecânico que parecia que ia explodir a qualquer momento. Para aplacar o temor do amigo, Patrocínio insistiu que ele conduzisse o veículo. Após breve instrução, eles partiram para a aventura. Tomado pelo pavor, Bilac perdeu o controle e bateu o carro em uma árvore, causando perda total no veículo. Ninguém se machucou. Considere que na época não existia seguro, mecânico especializado e muito menos oficinas. Então, o outrora possante e temido veículo foi abandonado em um galpão. E esta foi a história do primeiro e inusitado acidente automobilístico ocorrido no Brasil. Neste ponto, a vida de José do Patrocínio estava no auge. Ele era um dos principais jornalistas do Império, o herói que levou ao processo da abolição da escravidão, mas justamente por conta disto e nesse ponto a vida dele começou a mudar completamente. Ele sempre foi visto como andando com republicanos, né? Desde a época do capitão de milícias, onde conheceu a Bibi, né, o sogro dele, existiam grupos de republicanos que se reuniam ali. E no enterro da mãe dele, a dona Justina, haviam republicanos importantes, como Rui Barbosa, um republicano fanático, Prudente de Moraes e Campos Sales, que vieram a ser presidentes depois. Então ele era um republicano.
Só que no ato da assinatura da Lei Áurea, ele, em gratidão à princesa Isabel, ele puxou uma fila de beijamão. Isso já deixou os republicanos meio, sabe, com o pé atrás. Pô, como que é isso? Né? Ele deu o apelido à princesa Isabel, o título de a Redentora, que transformou ela praticamente como uma santa em vida. Isso, uma espécie de um agradecimento ao ato dela de ter abolido a escravidão. Tá? Então ela passou a ser adorada como uma santa em vida. Santa mesmo, cara, tinha até altar para rezar para a Redentora. E atribui-se a ele também a criação da violenta Guarda Negra da Redentora. Essa guarda de capoeiras ele colocou para proteger a família real que sofria ameaças, que eu vou falar já já sobre isso. Mas o objetivo não era só violência. Nessa época, vários grupos de capoeiras se digladiavam no Rio de Janeiro, várias gangues, tá? E ele falou, não, eu vou reunir esse pessoal, eles estão marginalizados, eu quero inserir eles na economia do Império. Então eu dou a eles um propósito comum, né, para servir o Império, e como proteção, uma tropa de proteção, e também profissionalizar esse pessoal. Você vai sair das ruas, vai parar de ficar brigando em rua, vai brigar por um propósito, tá? E profissionalizar, como eu disse, vai aprender um curso de padeiro, sapateiro, sei lá, para se inserir na economia. Mas os republicanos não viam isso com bons olhos, porque ao proteger a família real, eles dispersavam comícios de republicanos. A simples menção de a Guarda Negra vem aí, nossa, saia todo mundo correndo. Existe a lenda até que eles lutavam com navalha no pé. Então imagine o medo que eles tinham desse pessoal. Mas os ventos estavam mudando no Império. Esses ventos estavam escalando para um nível de tempestade. E essa tempestade que caiu sobre o Império, ela teve origem em 3 questões. 1. A sucessão. 2. A questão militar. 3. A questão econômica. Essas duas últimas intimamente ligadas. Quanto à questão da sucessão, era o fato da princesa Isabel ser casada com um francês. Sim, o Gaston de Orléans, Conde de. Ele era francês. E em caso de falta da princesa Isabel, por morte ou por doença, né, ela não podendo reinar, assumiria esse nobre francês e então o Brasil corria um sério risco de ser colônia da França. Então isso era complicado. Já aconteceu isso na história? Sim, e muito próximo do Brasil. Aliás, o Brasil fez parte, né? Porque no século XVI, por falta de sucessão, o trono português foi assumido por um príncipe espanhol. E aí, por 60 anos, Portugal e suas colônias, incluindo o Brasil, passaram a fazer parte da União Ibérica. Tá? Então, isso, lógico, os políticos estavam de olho. Quanto à questão militar e também a questão econômica, ambas têm origem na Guerra do Paraguai. O Brasil saiu vencedor da Guerra do Paraguai, a Argentina e o Uruguai praticamente foram acessórios, quem lutou mesmo foi o Brasil, só que antes da guerra, o Brasil não tinha um exército constituído. Tinha grupos de milícias que atuavam em regiões, tá? E o próprio sogro do José do Patrocínio era um capitão de milícia. E a guerra, ela exigiu a criação de um exército. E quem fez isso foi o Duque de Caxias. Ele criou essa força militar, mas ela era basicamente constituída por brancos pobres e negros alforriados. Ou seja, o exército era da mais baixa até quase a mais alta patente, constituído por pobres. Ao contrário da Marinha. A Marinha Imperial, que lutou na Guerra do Paraguai, lógico, né, mas não com tanta veemência quanto o Exército. A guerra foi terrestre, né? E a Marinha já era constituída mais por nobres, ligados à coroa. Eram todos monarquistas. Então, isso criou um certo problema para o Exército, que eles estavam com soldos atrasados, não conseguiam verbo para se reequipar. E a questão econômica também nasceu da Guerra do Paraguai, porque o Brasil entrou nessa guerra rico e saiu pobre. Gastou muito com essa guerra. Tá? E aí os cofres do Império estavam exauridos. Quando veio a libertação dos escravos, muitos fazendeiros haviam se preparado para esse momento, mesmo porque alguns avisos já estavam sendo dados. Né? A pressão abolicionista, desculpe, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário. Então tudo indicava que iria ter a libertação. Mas muitos fazendeiros não se prepararam. No momento da abolição,
eles se viram expropriados de seus bens, porque eles consideravam escravos como bens, né? E queriam indenização. Por outro lado, haviam associações de ex-escravos que queriam indenização do Império pelo tempo que trabalhou de graça. Então imagina a pressão que estava, né? E nesse turbilhão, os republicanos estavam ganhando corpo, na política até que mais ou menos, muito pouco. Quanto ao povo, nenhum, mas ninguém queria a República. O povo via a República como uma coisa bizarra, uma coisa que não era para o Brasil, entendeu? Os republicanos, na última eleição que teve para o parlamento, né, que o Brasil era uma monarquia parlamentar, foi em agosto de 1889. Os republicanos fizeram apenas 2 deputados e nenhum senador. A força política dos republicanos no cenário nacional era de 15% do parlamento, ou seja, era ínfimo. Era uma coisa mais de intelectuais. E então não atraía a população. Mas os republicanos convencidos que eles tinham que derrubar a monarquia. E aí eles tiveram uma grande ideia. Para a gente derrubar a monarquia, nós precisamos do exército. Vamos dar um golpe de Estado. Só que Caxias tinha saído de cena. Óbvio, ele era um monarquista, Duque de Caxias, recebeu a mais alta patente do Império, né? Mas quem era o sucessor de Caxias? No comando do exército, o cara mais prestigiado era o Marechal Deodoro da Fonseca. Pra você tem uma ideia, ele entrou como capitão quando começou a Guerra do Paraguai, saiu como brigadeiro em 1874 até atingir o cargo de marechal, o mais alto posto no exército. Ele era, assim, conceituadíssimo, um herói de guerra. Só que tem um problema, cara. Ele era monarquista. Dá uma olhada nessas cartas que ele trocou com o sobrinho dele. República no Brasil é coisa impossível, porque será uma verdadeira desgraça. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para serem verdadeiros republicanos. O único sustentáculo do Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Não te metas em questões republicanas, porquanto República do Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhes faltará educação e respeito. Profético, velho marechal, né? Mas político nunca se dá por vencido. E aí eles fazem o que eles mais, assim, de melhor sabem fazer. O que é? Fake news. Sim, já existia naquela época, e não era por rede social, era pela Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que era o centro da fofoca imperial. Lá, os senhores Quintino Bocaiúva e Barão de Jaceguai, políticos republicanos influentes, fizeram correr a seguinte mentira: que o presidente do Conselho de Ministros, o Visconde de Ouro Preto, tinha emitido uma ordem de prisão ao Marechal Deodoro. Isso era mentira, ele não tinha feito isso. E é fácil de acreditar, era fácil de acreditar na época, porque pela questão militar, os problemas dos militares do Exército com o Império, alguns de alta patente foram presos. Tá? O Marechal falou, não, peraí, como preso? Aí saiu com a tropa na rua. Essa quartelada que você vê aqui no quadro oficial da Proclamação da República, tá? Ele estava com 600 homens, 19 canhões, cercaram o palácio. Dentro do palácio estava o Visconde de Ouro Preto com 1.096 soldados. A coisa podia ficar muito feia. O imperador e a família estavam em Petrópolis. Não corriam risco, mas estavam isolados, incomunicáveis. E aí a coisa começou a ficar feia, teve até tiroteio, um faleceu. Essa história eu não vou contar, porque senão vai ficar uma longa-metragem, que já está, né? E o foco aqui é o José do Patrocínio, mas o Marechal, com maestria, e dado o poder dele, a influência dele, ele fez com que a tropa se rendesse. A tropa se rendeu, o Visconde de Ouro Preto, ele se entregou, e os republicanos, todos eufóricos, viva, agora vai! A República foi proclamada. Não. Porque o Marechal Deodoro, ele chegou ao Visconde de Ouro Preto na rendição dele e falou, eu tenho aqui, eu vou criar, aliás, vou criar uma lista de quem eu quero que seja o primeiro-ministro e vou submetê-la ao imperador. Como submeter o imperador? Não era para proclamar a República, meu amigo. E ele ainda saiu com a tropa gritando, vivas a monarquia, longa vida ao imperador. Poxa, não era nada disso que os republicanos esperavam. Mas político bom não desiste. Aí
eles aumentaram a fake news. Eles inventaram a história que o Dom Pedro II ele já estava, né, decidido a colocar no lugar do Visconde de Ouro Preto o Gaspar Silveira Martins. Não, aí já é demais. Para o Marechal Deodoro já é demais. Por quê? Quem era o Gaspar Silveira Martins? Ele era ninguém menos que o inimigo número 1 do Marechal Deodoro desde a juventude, porque os dois, no Rio Grande do Sul, disputaram o amor da belíssima Maria Adelaide de Andrade Neves e Meireles. Ufa, tudo isso, né? Conhecida como Baronesa do Triunfo. Essa mulher bela acabou caindo nas graças do Gaspar. Ele levou a melhor. E o Marechal ficou louco da vida com isso para toda a vida. Apesar de ter casado já, ele estava ter participado da guerra e tal, ele estava louco da vida com isso. Não engoliu o Gaspar. Tá? Aí ele falou, não, aí já é demais. Tá? E aí os republicanos falaram, cara, agora foi. Né? Não, o Marechal ele se recolheu à casa dele, ele já estava muito doente, ele falou que iria resolver a situação, né? Mas em momento nenhum ele falou que iria derrubar o imperador. Os republicanos ficaram preocupados, porque ele estava tão doente que a esposa dele não deixou ele ter contato com mais ninguém. Ele foi direto para a cama, ó, aqui ele não conversa com ninguém, que ele está mal. Ele estava tão mal que ele virava na cama com a ajuda dos ajudantes de ordens dele, entendeu? E aí os caras falaram, poxa, o Marechal não vai passar dessa noite, a gente precisa resolver essa questão. E como é que resolveram? O Aníbal Falcão, outro republicano influente, ele correu para a Câmara e encontrou José do Patrocínio, que era o que comandava a Câmara na época, né? Era o vereador mais jovem, com 36 anos. Ele falou, a República foi proclamada. Você viu a tropa na rua, tiro até teve, você viu, né? Foi proclamada. Então nós precisamos redigir uma moção pública abolindo a monarquia. E aí o José do Patrocínio escreveu e leu na tribuna. A República estava proclamada ali. Eles pegaram essa moção, aliás, José do Patrocínio pegou essa moção e levou para o jornal dele, a Cidade do Rio. O jornal, aliás, desculpe, Cidade do Rio, que era o mais influente da época. E assim o povo ficou sabendo da proclamação da República. Viram as tropas na rua, a notícia no jornal, mas povo, e ainda na hora de redigir no jornal, ele colocou que o povo foi para as ruas, não tinha povo nenhum. O único povo que tinha, os únicos civis eram os republicanos, né, que tinham contado aquela mentira, e entre os militares haviam muitos monarquistas. Eles acreditavam que a queda era do ministério e não do imperador, porque em momento nenhum o Marechal falou que ia derrubar o império. Tá? E isso causou uma série de problemas, porque várias rebeliões começaram a estourar pelo país, a Marinha principalmente. E em 1891, a coisa ficou tão feia, né? Teve a revolta da Esquadra, a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Foi assim, as armas da costa estavam apontadas para os navios e os navios apontando para a costa, a coisa ia ser terrível. Até que conseguiram a pacificação, mas o Marechal Deodoro ele deixou o governo, ele já estava, se em 1889 ele estava ruim, em 91 então ele estava pior ainda, tanto que ele faleceu um ano depois de tuberculose em 1892. Em 1891 assumiu no lugar dele o Floriano Peixoto, mais jovem, também herói da Guerra do Paraguai, que sufocou todas as revoluções do país, todas as rebeliões, com violência, com mão de ferro, tanto que ele ficou conhecido e passou para a história como Marechal de Ferro. A Marinha perdeu essa revolta, alguns navios foram para o sul, se juntaram aos federalistas na Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, as tropas do Marechal seguiram para lá, acabaram com essa revolta, 10 mil mortos, depois ainda teve, além de outras, né, rebeliões em quartéis que acabaram se entregando, teve Canudos, lá 25 mil mortos, então a coisa estava feia. E o José do Patrocínio, onde entra nessa? A luta dele estava para inserir os ex-escravos na economia. E não tinha resposta da República, que estava ocupada com as rebeliões e outras questões e nem dava atenção para ele. E dia e noite ele descendo a lenha no governo, até que o Marechal de Ferro, quando entrou, acabou com a graça dele, né? Prendeu ele e o amigão dele, Olavo Bilac, e os dois foram exilados em Cucuí, no Amazonas.
Em 1893, clandestinamente, ele voltou para o Rio de Janeiro e voltou a escrever contra o governo, cara. Ele parece que não tinha medo do perigo, né? Aí o Marechal Floriano, vendo que ele continuava a escrever ainda, o que você está fazendo aí? Fechou o jornal dele. Era a única fonte de renda dele. E nessa ele acabou empobrecendo. Ele abandonou a política, porque também já não tinha mais atenção nenhuma, né? E passou a se dedicar ao que ele gostava, tecnologia. Ele passou a projetar, né, se dedicar ao projeto dele, que era o dirigível Santa Cruz. Aquele que ele falou que ia almoçar em Paris. Ele ainda falava para todo mundo. Mas, cara, é assim, quando você é rico, você é excêntrico. Quando você é pobre, você é ridículo. E começaram a ridicularizar ele, ridicularizar. Ele ficou cada vez mais de canto, ficou doente, a tuberculose pegou e pegou feio, mas ele, ainda gostando de tecnologia, né, o Santos Dumont fazendo sucesso em Paris, veio para o Brasil, uma série de homenagens ocorreram, né, no Império, e convidaram ele para fazer um discurso homenageando o Santos Dumont no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro. Né? E ele foi. No dia 25 de janeiro de 1905, ele subiu no púlpito do teatro e começou a fazer o discurso em homenagem ao Santos Dumont. Só que ele passou mal, teve uma crise ali e faleceu. Faleceu pobre, esquecido e ridicularizado. O outrora poderoso tigre da abolição, o vereador mais novo do Império, morreu pobre, esquecido e ridicularizado. Tá? Bom, essa foi a história de José do Patrocínio, da fama, da glória à pobreza. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa história. Deixa o like, não esquece, eu já pedi umas 30 vezes, tá? Deixa o like e se inscreve no canal para ter uma nova história e a gente se vê na próxima. Obrigado.